Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com uma análise riquíssima do professor Ricardo Vélez Rodrigues. Patrimonialismo. Como sair dele? A constatação do professor Vélez é de que o Brasil ainda se configura como sendo, de muitas maneiras, um Estado patrimonial. Essa é a nossa marca de fábrica, diz o professor Vélez. Max Weber, o grande sociólogo que estudou a forma de surgimento dos Estados modernos, considerava que houve duas formas principais de aparição das organizações políticas do Estado no início da modernidade. A dos estados contratualistas, que geralmente derivavam de sociedades em que havia se desenvolvido uma diferença de interesses de classes organizadas dentro do chamado feudalismo, na Europa principalmente, e os estados patrimoniais, que são extensões da estrutura desenvolvida pela autoridade central, pelo príncipe, pelo rei, enfim. Infelizmente, o Brasil, como derivado do Estado português, tem uma origem patrimonialista, e o patrimonialismo ainda marca a nossa cultura política, a cultura das nossas elites políticas até hoje, a maneira como o nosso Estado se comporta, como o nosso Estado é gerido. E, infelizmente, o autor vê que todas as chances de sair do Estado patrimonial que foram tentadas na história brasileira acabaram sendo frustradas. Mas os liberais não podemos perder a esperança e a tenacidade. A nossa luta gerou resultados. O professor não fala desses resultados no artigo, mas os liberais obtiveram sim conquistas ao longo da história brasileira e há muitas coisas que também, como diria o professor Antônio Paim, mestre do professor Vélez, indicam que não há que se enxergar nessa formação, nessa cultura política, algo de fatal, de que o Brasil não tenha condições de escapar. As coisas podem mudar e a gente precisa lutar para alcançar esse objetivo. Na sequência, nós temos um texto do Rainer Zitelmann. Muitas crises financeiras foram desencadeadas ou prolongadas pelo intervencionismo estatal. Muitas vezes se acredita que a intervenção salvadora do Estado é a solução para crises econômicas, para cenários de dificuldade econômica. Mas quando os políticos interferem, as crises costumam piorar e duram muito mais do que deveriam durar. É isso que vai sustentar com exemplos riquíssimos o texto do historiador alemão Rainer Zittel. O economista Thomas de Lorenzo compara, por exemplo, a abordagem adotada pelo governo americano sob o presidente Martin Van Buren para lidar com a depressão de 1837 com a resposta do presidente Franklin Roosevelt para a Grande Depressão de 29, o famoso New Deal. Van Buren seguiu uma política de laissez-faire inequívoca e resistiu a todas as propostas de ação direta do governo e de intervencionismo, que levou a um fim muito rápido da crise. Em contraste, Franklin Roosevelt lançou seu New Deal, que contou com uma série abrangente de programas governamentais e seguiu uma política anticapitalista e intervencionista. Ao contrário do mito espalhado pelos anticapitalistas de que o New Deal encerrou a crise, as políticas de Roosevelt, na verdade, a prolongaram, é o que defende o Rainer. O desemprego, que tinha sido tão baixo quanto 3,2% em 1929, subiu para 14,6% em 1940. A taxa média de desemprego de 1933 a 40 foi de 17,7%. O PIB per capita nos Estados Unidos era de 857 dólares em 1929 e ainda estava pouco acima desse nível 11 anos depois, 916 dólares em 1940. As despesas de consumo pessoal, que totalizaram 78,9 bilhões de dólares em 1929, caíram para 71,9 bilhões em 1940. Então, os dados indicariam que o New Deal não foi essa maravilha toda que muitas vezes os intervencionistas, os keynesianos, defendem que ele foi. Bem, quem não tem nada a ver com isso, tem um pensamento liberal, né, marcado por características de defesa do livre mercado, da liberdade individual, é o Walter Williams, que é o homenageado do João Luiz Mauad em A Sabedoria de Walter Williams. Uma republicação nas nossas redes, né? Professor emérito de economia da George Mason University, Walter Williams nasceu no dia 31 de março de 1936 e morreu em 2 de dezembro de 2020. Ele é autor de vários livros e suas colunas semanais eram publicadas em mais de 150 jornais norte-americanos. Na sequência,
novamente indo para uma adversidade das liberdades individuais e do liberalismo, nós temos um texto da Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco, Golpe ou Trama de Folhetim. E é uma análise de recentes avanços do Supremo, do Judiciário, nas investigações sobre a suposta ameaça ao Estado de Direito que teria existido no Brasil, que ainda existiria na cabeça de alguns. Em mais uma canetada histriônica, diz a Kátia, o Supremo dos Supremos determinou o encarceramento de militares de alta patente e de um policial por supostos indícios de tentativa de abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Ao assim proceder, requentou fatos do final do ano de 22 e decretou prisões preventivas irregulares. Afinal, ninguém minimamente razoável há de crer que pseudogolpistas fracassados em seu suposto intento no passado e distantes da atual estrutura de governo ainda possam representar qualquer ameaça à ordem pública. Portanto, ela faz uma análise dissecando essa ação judicial e sustentando que ela tem muitos problemas e ilegalidades. Vamos novamente para a visão de um grande autor liberal, do Leonard Batista, a visão de Hayek sobre o progressismo. É mais uma análise da crítica hayekiana ao racionalismo construtivista, à engenharia social, a ideia de nós usarmos a razão para interferir na sociedade e, de maneira quase que matemática, manuseá-la e modificá-la, como sendo uma das matrizes filosófico-teóricas do chamado progressismo, que ainda hoje é representado no campo da esquerda, é um adversário dos conservadores, dos liberais clássicos, de maneira geral. Bem, nos Estados Unidos o progressismo apanhou e a vitória presidencial foi de Donald Trump pelo Partido Republicano. E é o tema do artigo, novamente, do professor Ricardo Vélez, A Vitória de Trump e a Luta pela Liberdade. Ele vai analisar quais seriam as possíveis consequências positivas da vitória presidencial de Donald Trump para os liberais da América Latina, para a região ao sul do continente americano, e que basicamente, embora a gente tenha que se preocupar, é claro, com o potencial perigo protecionista de Donald Trump, é basicamente a esperança de que algumas figuras que foram nomeadas para cargos estratégicos do governo Trump, Marco Rubio, por exemplo, que tem uma visão mais ampla da realidade latino-americana, que essas figuras também avisadas, brifadas, como se costuma dizer, pelos parlamentares republicanos que têm ciência do que acontece no Brasil, têm ciência do que aconteceu com Elon Musk, com o X, a rede social censurada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que haja a sinalização que possa haver uma parceria internacional para contestar, para criticar, para, dentro da lei, respeitando a autonomia dos países, pressionar, dentro do possível, o autoritarismo que cresce e graça no cenário brasileiro. Existe essa possibilidade, essa perspectiva, vamos acompanhar, vamos observar para ver o que vai efetivamente acontecer, qual será a postura do governo Trump em relação ao Brasil, em relação à América Latina. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto do nosso ex-vice-presidente, grande figura da história do IL, recente, que nos ajudou muito no começo da minha presidência, o Antônio Claret Júnior, o seu artigo Indiciamento de Bolsonaro, golpe ou perseguição política. Ele vai dizer que a acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem provas robustas ou evidências concretas de atos preparatórios de um golpe de Estado, parece mais uma tentativa de enfraquecer o ex-presidente politicamente do que uma busca genuína por justiça. A democracia brasileira não se fortalece com perseguições ou narrativas politizadas, mas com a garantia de que todos sejam tratados com imparcialidade diante da lei. Transformar o sistema de justiça em instrumento de combate político é tão perigoso para o Brasil quanto as próprias tentativas de ruptura democrática que se pretende combater. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.